E aí, pessoal que vive o dia a dia da linha de frente? Para quem atua na gestão de plantas industriais, a gente sabe bem que o foco está sempre ali, né? Bater a meta de produção, garantir a segurança e segurar a qualidade. Mas hoje, nós vamos fazer uma análise estrutural de um jeito bem técnico e direto. A ideia aqui é olhar para as reuniões individuais, os famosos um a um, como uma etapa absolutamente inegociável de manutenção preventiva. E olha, já vou avisando, não é um evento de recursos humanos, tá? É o verdadeiro motor que garante o batimento das suas metas fabris. O nosso briefing de turno de hoje vai ser jogo rápido e dividido em 4 blocos lógicos. Vamos passar pelos gargalos da nossa operação, entender a solução estrutural, ver como aplicar isso direto no chão de fábrica e, para fechar, a sua chamada para a ação. Então, bora lá para o bloco 1, os gargalos da nossa operação e o alto custo da gestão reativa. O ponto central aqui, conectando com a dor que a gente sente todo dia na fábrica, é que a falta de conversas estruturadas funciona exatamente como uma engrenagem travada na linha de produção. Aquele atrito invisível vai desgastando a máquina aos poucos e ser só reativo acaba custando muito, mas muito mais caro do que parar uns minutinhos para lubrificar o sistema. A raiz desse problema é muito clara. É super comum a gente confundir aquele feedback de corredor, sabe? Aquele papo rápido de 2 a 5 minutos, totalmente reativo para corrigir um desvio na hora, com gestão de pessoas de verdade. Olha, o corredor resolve o sintoma, mas não constrói confiança a médio prazo. Já uma reunião um a um verdadeira é um espaço totalmente proativo. São 30 a 45 minutos blindados, desenhados especificamente para destravar gargalos operacionais e alinhar o desenvolvimento de quem está ali operando a máquina. Pular essas reuniões é literalmente acender as luzes vermelhas e disparar sirenes no painel da fábrica. Os custos ocultos são altíssimos. A gente está falando daquela rotatividade silenciosa, onde seus talentos simplesmente vão embora sem dar aviso. Está falando de conflitos bobos que escalam entre os turnos de forma totalmente desnecessária, do plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI, virando só um papel esquecido na gaveta, e, claro, a erosão total do engajamento de quem está ali na linha de frente. E tudo isso nos leva a uma constatação que dói, mas é real. O material traz uma frase fortíssima. Quem não investe 30 minutos por colaborador a cada 15 dias, paga a conta depois em horas extras e muito suor apagando incêndios. É a aplicação purinha da mentalidade de MTBF, o tempo médio entre falhas, só que rodando em cima de comportamento e performance humana. Manutenção programada evita a parada catastrófica, simples assim. Bloco 2. A solução estrutural. Qual é o modelo mental que a liderança precisa ter para resolver isso? Se o gargalo é a falta de manutenção do nosso sistema humano, a gente precisa rodar um fluxograma conceitual feito sob medida para destravar essas engrenagens. A gente precisa redefinir o jogo aqui usando terminologia industrial firme. O 1 para 1 é a sua manutenção preventiva humana. Esquece essa ideia de que é bate-papo informal ou tarefa pro RH. É a reunião central do seu mês, aquela que organiza absolutamente todas as outras métricas da operação. Afinal, gerenciar os KPIs da fábrica exige que você gerencie com excelência as pessoas que entregam esses números. Não tem outro jeito. Agora, o que faz esse rodar liso é o roteiro 4P. Sabe o nosso POP, o procedimento operacional padrão? Então, os 4 P's são o POP da preparação do líder. Em 10 minutinhos você checa. Primeiro, a pessoa e o contexto dela. Segundo, a performance e as entregas recentes. Terceiro, o propósito, que é falar de carreira. E quarto, o plano, com as decisões tomadas. É pura precisão técnica antes mesmo de você abrir a porta da sala. E para embasar esses 4 P's, a gente usa o dossiê do liderado. É um esquema bem direto ao ponto, mas crucial. Ele tem que ter o histórico recente, o PDI que está ativo no momento, os indicadores da área e os compromissos que ficaram pendentes. Conhecer a fundo a sua equipe é o diagnóstico inicial. Sem levantar esses dados, esquece, a manutenção preventiva simplesmente não roda. Indo para o nosso bloco 3, a aplicação no chão de fábrica. Como é que a gente tira essa teoria maravilhosa do papel e joga dentro do triturador que é a rotina de turnos? Para funcionar na vida real, no meio daquela pressão de produção, tem uma pergunta de ouro que precisa guiar tudo. O que sai daqui combinado? Se o seu one-on-one terminar sem um plano de ação concreto de verdade, você só desperdiçou o tempo da operação. A conversa tem que virar ação imediata. E para garantir essa ação, a gente aplica a anatomia do compromisso. Em 30 segundos, você fecha um acordo no padrão SMART. O que exige um verbo de execução claríssimo. O quem é o responsável único, sem aquela de o grupo faz.
O quando é o prazo explícito, cravado. E o como sei é o seu critério de verificação técnica. É assim que uma intenção solta vira uma diretriz totalmente mensurável no chão de fábrica. Aí entra o nosso registro compartilhado para amarrar tudo. É aqui que um compromisso humano se conecta na veia com um KPI operacional. Imagina lá. Tema: tempo de setup da linha 3. O compromisso: acompanhar os próximos 2 turnos de setup e mandar um áudio de status. Responsável: o Carlos. Prazo: dia 16. Fica tudo documentado, à vista e 100% auditável. E um detalhe gigantesco, as setas de compromisso apontam para os 2 lados da mesa. Não é só quem é liderado que sai com tarefa, não. Tem o compromisso do líder, que é para destravar um processo ou apoiar a operação, e tem o compromisso compartilhado. Quando a liderança promete a resolver um BO, remover uma barreira e realmente cumpre, a confiança lá na linha de produção vai nas alturas. Tudo isso alimenta o nosso famoso ciclo de accountability. São 4 engrenagens girando sem parar. Você define o combinado na reunião, registra no documento na hora, revisa obrigatoriamente no 1 a 1 seguinte e trata o resultado, elogiando se deu certo ou ajustando se deu ruim. A equipe toda tem que entender que isso não é microgerenciamento, tá? É previsibilidade operacional, ponto. E chegamos no bloco 4, a sua chamada para ação. O checklist para o turno de amanhã. Vamos ver o detalhamento visual e rápido do que você, que faz a gestão, precisa colocar para rodar já no começo do próximo turno. Presta atenção nesse checklist porque ele é a sua preparação física e mental. Tem que ter sala reservada e de preferência que não dê para ver a operação rodando para garantir segurança psicológica de verdade. Celular longe da mesa para zerar a distração. 45 minutos bem bloqueados na agenda. E, lógico, dossiê e os 4Ps revisados antes de entrar na sala. Mas, muito cuidado com os erros fatais que travam todo esse sistema de uma vez só. Cancelar sem reagendar na hora, transformar o papo num status report chato de ordem de produção, o líder falar por mais de 20% do tempo ou esquecer de registrar os compromissos. Lembra sempre, a pauta do 1 a 1 é a pessoa que está operando a máquina, e não só o status da máquina em si. Para encerrar o nosso briefing de hoje, eu deixo uma provocação bem direta do material. Se os índices de refúgio, as taxas de acidente e o turnover da sua planta dependem puramente de pessoas, quem é que está fazendo a manutenção da sua equipe hoje? Colocar um sistema de 1 a 1 bem estruturado para rodar é acessar a ferramenta operacional mais pesada e eficaz que um gestor pode ter. Fica aí a reflexão para o seu próximo turno. Um abraço e até a nossa próxima análise.